E lá vou eu, Ezel Cara de Pincel, falar sobre animação que já passou o hype faz muito tempo. Cara, esse filme assim, já é um sucesso no Brasil todo. Pra ter uma noção, passou Vingadores, que era a maior bilheteria do Brasil. Isso aconteceu muito por conta da introdução da ansiedade no filme, né? Assim como ela se introduziu na minha vida às 5 horas da manhã de uma segunda-feira, quando eu vi que tinha tomado strike no vídeo que eu fiquei 2 meses produzindo. Depois das bombas que a Disney lançou nesses últimos tempos, Divertidamente 2 é ouro, meu amigo. Essa vai ser uma análise do povo, tá? Eu quero trabalhar apenas com fatos reais e um pouquinho de spoiler. Então, se tu tiver em dúvida se tu vai pro cinema ou não, tu decide nesse vídeo, porque a dúvida realmente surge quando tu vê o preço do ingresso, que é quase um assalto. E se tu já assistiu, eu vou colocar alguns pontos que talvez tu não tenha percebido no filme, claro, com a pitada de interpretação, porque o pai gosta, né? Então, se você é novo por aqui, se inscreve aí, porque a gente tá quase conseguindo a plaquinha, e tu me ajuda demais com isso. Deixa um likezinho pra tirar esse clima de funeral aqui no meu canal depois do strike. E se tu já é de casa, comenta bolo de morango pra ajudar a gente, tá bom? Beijo. O filme começa com a Riley jogando aquele esporte estadunidense lá que tu tem que tacar o disco no gol e tal, eu esqueci o nome agora. As emoções estão se dando bem melhor comparado no primeiro filme. Por exemplo, a alegria evoluiu, já não é mais aquela personagem chatinha que quer controlar todas as outras emoções. Aqui ela deixa mais as emoções tomarem conta também, isso é bem legal, na real, eu achei. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro filme ela foi praticamente, entre muitos aspas, a vilã do filme, né, descartando a tristeza durante toda a história. Mas no final a alegria aceita a tristeza e aprende a importância de se sentir triste. Aquela clássica resolução da Disney que todo mundo se dá bem, dá beijinhos um no outro e... assim, isso acontece quando ela ataca a tristeza pra fora da cabine e tudo vira um caos. Acontece. Mas isso a gente esquece, né? Nesse filme a gente conhece um pouco de como a Riley tá depois do primeiro. Ela ajuda os gatinhos de rua, é boazinha na turma, faz comida ruim. Faz comida ruim, mas ninguém é perfeito, né? Mas ela finalmente fez 13 anos, então agora ela é oficialmente uma adolescente. Então tragam as músicas de K-pop e todos os romances de adolescentes, porque agora ela vai começar a formar caráter, meu amigo. A Riley no começo do filme tá começando a criar suas próprias convicções baseadas nas experiências que ela tem ali na realidade dela. Ela começa a ter umas amigas no fundamental e isso ajuda ela a construir uma plantinha com todas as convicções que a gente vai chamar de senso de si. E esse senso de si é a coisa mais importante do filme e é ele que vai ser um dos motivos de toda a história do filme se tornar um caos. Porque é disso que o povo gosta, né? Intriga, reviravoltas, briga. Pelo amor de Deus, ele está aqui pra assistir a alegria e a tristeza discutindo de novo. Brincadeira, eu quero amizade e paz. O interessante é que esse senso de si, que eles poderiam ter escolhido ou qualquer outra coisa, foi pelo menos de início um pensamento que ela enraizou sobre si mesma, que ela é uma pessoa legal. Claro, comandada pela alegria, que literalmente é a única dali a decidir tudo. É um red flag grande? É um red flag grande, mas elas vencem a partida e é importante a gente destacar que a Riley nesse jogo teve uma sinergia muito legal com as amigas, fazendo questão que ambas brilhassem tanto quanto ela. E isso aqui vai mudar durante o filme, tá? A Riley vai se tornar mais babaca por conta de uma emoçãozinha que vocês estão ligados qual que é. Como a Riley e as amigas foram, tipo, super bem na partida, a técnica se aproxima e as convida para um acampamento de 3 dias. Ela diz que só convida as melhores e, pô, quem não gosta de ser valorizado assim, tá? Mas apesar desse sentimento de alegria de ter passado no teste, dentro de si, a Riley sente um incômodo que se chama ansiedade, mas ela não sabe ainda, tadinha. Dentro do interior da Riley, esse sentimento some de repente quando a alegria tira ele de lá. A alegria cria todo um sistema que manda pra longe qualquer memória que esteja incomodando a Riley. A alegria leva uma das memórias boas para os sistemas de convicções, que formam aquela plantinha, e a tristeza decide junto. Pelo menos tu percebe aos poucos que a amizade das duas tá bem bonitinha e fofinha, pelo menos isso é muito fofo. Uma parada é que, tipo, a alegria não é mais tão controladora com as outras emoções, pelo menos com as antigas. Mas essa parte controladora dela ainda continua, com a Riley. As emoções vão a mimir, mas do nada um barulho esquisito vem da sala de comando. Eles se desesperam e sem saber o que fazer, jogam pra bem longe. O mais engraçado é como as emoções desse filme sempre tem uma única solução para tudo na vida: tacar as coisas pra longe. Até chegar os caras da prefeitura e começar a quebrar, a confiscar tudo na sala de controle. Enfim, tudo vira um caos, ninguém entende nada, eles dizem que os novos vão chegar. No caso, eles estão se referindo às novas emoções, que tu já tá ligado. E aí, como qualquer outra adolescente normal, a Riley surta pelo menos umas 3 vezes pela manhã assim que acorda. E o mais engraçado é como alguns filmes representam o adolescente sempre da pior forma possível, tá ligado? Como se os caras surtassem a cada 5 minutos. Eu não sei se vocês perceberam, mas a transição da normalidade, entre muitos aspas, tá? Pro surto da Riley, vulgo puberdade, é meio rápida, tu não acha? Mas, pô, eu seria chatão de cobrar tanta lógica de um filme que a gente tá vendo literalmente a personificação das emoções na cabeça de uma criança. Então, tá de boa.
A mãe, pra acalmar ela, começa a mandar uns papos de borboleta que as duas viram na praça, mas assim, irmão, a tua filha tá surtando, eu tenho quase certeza que isso não vai te ajudar muito nesse momento, não. Elas estão indo de carro pro acampamento, e no caminho a Riley tá toda animada pro próximo ano, porque ela quer muito entrar no time oficial, e lá tem uma garota que ela admira demais, tipo, essa menina entrou no time quando era ainda caloura, então a Riley jura que se elas ralarem um pouco, vão conseguir entrar fácil, assim como ela, tipo a Prodígia, tá ligado? A ansiedade nem chegou e já tá fazendo palhaçada na cabeça da Riley. Passar a mensagem que a emoção ansiedade é complexa e tem outros derivados que formam ela é muito interessante, né? Porque se parar pra pensar é realmente isso. A ansiedade, ela é construída por outras derivações de emoções. A gente descobre que as amigas estavam escondendo um segredo, a Nojinho faz isso acontecer, essa fofoqueira, mas tá tudo bem, aqui adoramos fofoca. E aí a gente descobre que as amigas da Riley não vão ficar no mesmo time porque elas vão mudar de escola. E como qualquer outro adolescente, a Riley não é diferente e simplesmente acha que aquilo ali é o fim da vida dela, só falta ela cavar a própria cova. Todo mundo na cabeça dela começa a surtar, ela fica bem tristinha, tadinha. Eles chegam na nova escolinha, a Riley tá quase coringando ali, ela aproveita pra chorar um pouquinho de caneco e se despede dos pais. E uma parada bem engraçada é que a emoção predominante na cabeça da mãe é simplesmente a tristeza. Olha, só Deus sabe o que esse cara faz com ela, mas deixa quieto isso aí. Ela vai até as amigas, mas infelizmente tropeça na garota prodígio, mas ela fica muito empolgada, assim, ela fica empolgada no nível constrangedor? No nível constrangedor. Ela chega até a falar coisas esquisitas e mente de onde vem. Começa a mandar dois papos, mas funciona. As emoções não sabem por que ela tá mentindo, por que ela tá fazendo tudo aquilo, porque todo mundo já tirou a mão do painel. E aí aparece a personagem favorita de muitos e a mais surtadinha de todo Divertidamente, a Ansiedade. Prazer, tudo bom? Assim, a personagem é maravilhosa, assim, ouso dizer que é o melhor personagem do filme. E aí apresentado pra gente a tropinha, né? A inveja, a vergonha e por último, o tédio. Que assim, é o personagem que não fede nem cheira, tá ligado? Dentre todas as emoções, ela é a mais desconexa e um pouco sem noção. No sentido de, tipo, ela quase que não faz nada o filme todo, ela tá fazendo freela de figurante. A Val chama a Riley pra trocar um papo e aqui começa o primeiro conflito do filme e é disso que a gente gosta. As emoções mais antigas acham que a Riley tem que ficar com as amigas antigas, já as emoções novas acham que ela deveria azaralhar as amigas antigas e começar uma vida nova, já que elas não vão estar na escola pra sempre com a Riley. Mas assim, nenhuma pensa em manter um equilíbriozinho, tipo, mandar um zap pras antigas, depois sair com as novas, depois da escola, tá ligado? Mas aí quebraria o roteiro do filme, né? Então deixa quieto. Assim, como a alegria, a ansiedade é tão dominante quanto, e aí ela só pega o controle e toma a atitude de seguir a Val. Já botando ali a moral na mesa, hein? Alegria, se fosse você, não deixava não. Claro, a nossa amiguinha Alegria não fica muito bem com essa atitude, as duas discutem, mas a ansiedade dá uma justificativa e diz que nos próximos 3 dias podem definir os últimos 4 anos da vida da Riley. O que não é muito mentira, né? Se tu parar pra pensar, se ela conseguir passar no teste, realmente vai definir os próximos 4 anos. A Alegria não leva a sério isso e acha bobeira. O papo é que a ansiedade diz que a sua função é proteger a Riley das coisas que ela não vê. Então ela planeja o futuro, ou imagina a desgraça da Riley, interprete como você quiser. Pra motivar a Riley, ela taca surto e palhaçada na cabeça da menina pra ela conseguir chegar no seu futuro. Olha só que ideia mais genial, né? Que forma de motivar uma pessoa. Mas ela só quer ajudar. E quando eu tava no cinema, eu quase me engasguei com o lanche que eu tava comendo, porque eu pensei, tô ligado o que esses caras vão falar nesse filme? De fato, se tu pegar os dois filmes, principalmente Divertidamente 1, não tem um vilão de fato. É uma discussão da alegria com a tristeza, né? Por mais que no primeiro filme a alegria forçou quase que goela abaixo da Riley a positividade tóxica dela, e assim, muito tóxica mesmo, mas ela não é vilã. E aqui também, a ansiedade também não é a vilã. Ela só faz a função dela, que é planejar e criar baboseira e palhaçada na cabeça da Riley, entendeu? A ansiedade aqui é tipo a morte no Gato de Botas 2, entendeu? Ela é uma vilã por querer matar o gato? Não, ela é a morte, tá ligado? Então, assim, não é vilã. A ansiedade mostra vários cenários prováveis de que a Riley não consiga o que quer. O cenário é que ela não vai levar o treino a sério, vai ficar brincando com as amigas, e aí a Val vai achar a Riley infantil, a técnica não vai ficar impressionada, e ela não vai entrar pro time, e vai ficar sozinha pelo resto da vida e vai morrer sozinha. É um cenário que, assim, algumas partes podem realmente acontecer, mas a ansiedade, assim, minha filha, passou um pouco do ponto, tu não acha, não? A Val apresenta a Riley pro resto do time, ela começa até que criar umas amizades, mas a alegria tá com um ponto muito interessante, que nessa vibe
vibe da ansiedade, não vai ter espaço para as antigas amigas, já que agora a ansiedade quer focar nas novas. Eu até concordo em algumas partes com a ansiedade, tipo, faz sentido a Riley focar só nos esportes e treinar cada vez mais, mas o que isso tem a ver em deixar as amigas de lado? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? As amigas chegam, rolam umas fotos e tal, a treinadora aparece, mas a Riley e as amigas continuam fazendo palhaçada, a treinadora fica boladaça e pede celulares de todo mundo, as meninas do vestiário olham torto pra Riley, ela fica toda envergonhada, a técnica fica ainda mais bolada e manda todo mundo treinar pesado por causa da Riley, e o pessoal obviamente fica muito puto com a Riley, tá ligado? E aqui estragou todo o plano da ansiedade em 2 passos, a alegria. Depois disso eles treinam tão pesado e pra respirar e dar uma pausinha, a Riley vai até a arquibancada e escondida ela ouve as meninas conversando sobre ela, dizendo que ela é imatura, que ela provavelmente não vai conseguir passar, e aí a Riley, morrendo de vergonha, acaba tendo um surtinho e começa a chorar. O pessoal pergunta pra Alegria o que eles vão fazer, mas a ansiedade tem uma ideia. Se a Val estiver do lado dela, não vai ter mais problema. Ela assume o controle e faz a Riley pedir desculpas pra Val. Só que assim, a ansiedade dá uma pequena exageradinha, faz quase que um monólogo de teatro ali na frente da Val. A Val pede pra ela ficar com calma e diz que a técnica pegou pesado com a Riley realmente, e provavelmente vai dar tudo certo. Então, na cabeça da Riley, todo mundo simplesmente aplaude a ansiedade. Afinal, ela conseguiu tirar a Riley de um problemão, tá ligado? A Alegria, de maneira muito falsa, agradece a ansiedade e quer voltar pro controle, essa invejosa. Brincadeira, ela só tem um sério problema com toda a emoção que vai contra ela. Ela sempre não curte muito essa ideia, tá ligado? Só que o mais engraçado é todo mundo agradecendo a ansiedade, mas tipo, isso só deu certo porque a Val foi super gente boa, gente. Na real, a ansiedade não tá ali pra estragar a vida da Riley. Ela só tá lá por causa das experiências pessoais da Riley e do jeito dela de ver as coisas. A grande parada que divertidamente quer mostrar pra tu é que quando uma única emoção toma o controle total, vira um desastre. Aí tu pode perguntar, mas Yaziel, se a Alegria estivesse no controle total da Riley, não seria bom e tudo seria feliz e com flores e amor e beijinhos? Não, definitivamente não, tá? Eu sei que parece contra-intuitivo te falar isso. Ela precisa da ansiedade pra se concentrar nos sonhos, precisa do medo pra evitar, sei lá, paradas estranhas e esquisitas, e da tristeza pra liberar as emoções. Então não, nem mesmo a alegria, por mais que ela seja uma emoção assim considerada positiva, é bom pra Riley, sacou? Porque se ela ficar só alegre de brincadeirinha, ela não vai ter um pouquinho do peso da cobrança, que de certa forma é bom pra você evoluir, claro, com moderação. Eu não tô defendendo a ansiedade, tá? A ansiedade é ruim. Mas um pouquinho do peso pra você evoluir é bom pra você. Começa a divisão de times, as amigas antigas da Riley chamam ela, mas ela decide ir com a Val. A Alegria fala que a Riley deveria ir com as amigas antigas, mas a ansiedade insiste que ela precisa fazer novas amizades. A ansiedade sempre pensa no futuro, essa mulher deve comer o almoço pensando na janta. Só que a Riley parece meio relutante. Lembra daquela plantinha do senso da Riley que eu falei lá no início? A Alegria diz que a Riley fez uma promessa e não vai quebrar assim tão fácil. A ansiedade diz que ela tem razão, mas a ansiedade vai lá e desconsidera total a Alegria e simplesmente ela arranca a planta. Assim, vocês não estão entendendo o que ela faz aqui. A Alegria põe no lugar de novo e fica assustada com a atitude da ansiedade, mas a ansiedade, meu amigo, não quer saber. Pra ela, aquele senso de si tá só atrapalhando e ela simplesmente joga o senso de si pra longe. Sério, se esse filme aqui fosse feito pra um pessoal mais adulto, eu tenho certeza que a Alegria e a ansiedade iam sair na porrada. As amigas ficam tristonas e a Alegria diz que aquela ali não é a Riley de fato, e a ansiedade concorda que não é a Riley e é melhor que ela não seja a Riley. Olha só essa ansiedade. A ansiedade faz várias bobocagens e pra reforçar ainda mais o pensamento, a inveja ainda diz que ela não vai ficar sozinha ano que vem, então é melhor que ela mude. A ansiedade decide criar um novo senso de si, mas a alegria e as antigas emoções não querem de jeito nenhum. A ansiedade diz que sente muito, que até queria trabalhar com eles, mas a vida da Riley tá mais complexa e simplesmente a ansiedade solta uma bomba dizendo que agora a vida da Riley exige emoções mais sofisticadas do que eles. E a ansiedade só chuta a bunda das emoções antigas e manda todo mundo embora. Mó babado, mano. Uma parada que eu achei estranha é que, pelo menos na nossa cabeça, assim, a ansiedade e o medo geralmente andam muito juntinhos, né? Tem até quem diga que a ansiedade é tipo o medo do futuro. Eu até achei estranho a ansiedade expulsar o medo, pô. Eu acho que os dois virariam uma dupla pra acabar com a vida da Riley. Eu até entendo ela querer afastar a alegria, que pode atrapalhar a ansiedade, mas as outras emoções eu achei meio sem sentido.
sentido, sendo bem sincero. Agora, uma coisa legal foi a ansiedade de dizer que a Riley precisa de emoções mais complexas na cara da alegria, mano. Porque faz sentido, às vezes os pensamentos que a ansiedade propõe parecem ser mais realistas e fazem realmente sentido. E a gente até acredita que vão acontecer. E nessa situação, a alegria parece ser algo bobo e meio infantil. O problema é que a ansiedade, assim como qualquer outra emoção ali do filme, e na realidade também, na maioria das vezes é meio primitiva. E aí que tá a bobocagem, mano. Ela não é tão complexa como ela pensa que é. A ansiedade e as novas emoções mexem com as convicções da Riley, assim como a alegria, mas só fica por isso mesmo. Mas o problema é que a ansiedade ela é mais surtadinha. As emoções antigas são trancadas no tipo de cofre junto com os segredos da Riley e viram emoções primitivas. E o mais legal é que a Pixar sempre consegue criar um universo dentro de algo, tá ligado? Tipo Detona Ralph, que eles criam um novo universo ficcional dentro dos videogames, tá ligado? E aqui, dentro da mente da Riley, é muito maneirinho como as coisas funcionam, com policiaizinhos e com cidades, é muito bonitinho. Tipo, tem um cara chamado Bluff, acho que é Bluff o nome. É tipo aqueles desenhos de estilo Dora Aventureira, tá ligado? Conversa com o público, faz um monte de pergunta. Depois é apresentado um personagem de videogame que fala de um jeito heróico, engraçado. Esse personagem é muito engraçadinho. Ele provavelmente era o crush da Riley na infância. E ainda tem um monstro que representa um segredo sombrio. Pra sair de lá, o Bluff chama a Ponchette, mas diferente da mochila da Dora, que sei lá, tem uns biscoitinhos. A Ponchette de Divertidamente 2 tem uma dinamite. Esse filme é realmente pra criança. Num caminho, a alegria bola um plano e diz pra todo mundo tentar pegar o senso da Riley e voltar pra sala de comando. O medo o tempo todo fica puxando o saco da ansiedade, provando ainda mais o meu ponto de que não faz muito sentido ele tá junto com eles. Pra tu ter uma ideia, a ansiedade acorda a Riley bem cedinho pra treinar mais do que os outros, pra ser mais rápida, mais forte, o que é muito legal de certa forma, né? Mas essa mesma emoção fofinha, bonitinha, alegre e surtadinha não faz a Riley dormir à noite. Não sei se ajuda muito, sabe, a ansiedade. Uma parada que eu esqueci de falar é que assim como o Tédio, que é bem deslocado e esquecido no filme, e não que ela seja um personagem desinteressante, tá? Então, na real, a gente nunca vai saber se ela é interessante ou não, porque os caras não exploram ela, pô. Os caras simplesmente caducam e esquecem um personagem. E muitas vezes confundem o tédio com sarcasmo. Agora, a inveja, apesar de ter muito mais protagonismo comparado ao tédio, não parece de fato inveja, mas sim admiração, tá ligado? E eu vou te explicar, calma. Se eles quisessem realmente representar a inveja, eles teriam que adicionar uma segunda emoção, tipo, a Riley ficar com inveja de algo e depois ficar irritada ou junto, entendeu? Ou ficar triste com isso, entende? Desmotivada. Por isso que acabaram representando a inveja meio deslocada também, de uma maneira bem diferente do que a gente tá acostumado com inveja, entendeu? Enquanto isso, a alegria, tadinha, eu tô com pena dela mesma agora, teve uma outra ideia, de mandar a tristeza subir por um tubo e entrar no lobby principal. Tá, eu perdi a empatia que tinha pela alegria nesse exato momento, meu Deus do céu. Acaba o treino e as meninas estão saindo, mas elas veem um caderno vermelho da treinadora dentro da sala dela, onde ela anota tudo o que pensa sobre os jogadores. A inveja e a ansiedade ficam curiosas pra saber da fofoca sobre a Riley no caderno. É impressionante como a ansiedade consegue fazer o pior cenário possível, mano. Na festinha, uma das amigas pergunta qual banda a Riley gosta. A inveja diz que precisam encontrar uma banda que o pessoal goste, mas não a Riley. Elas pegam todas as lembranças de música que passa pelo tubo, trazendo a tristeza, né, que tava lá. E aí, adivinha a primeira música genial que vem na cabeça da Riley? Sim, um comercial de pasta de dente. Gente, que surto esse filme, cara. Enquanto isso, a menina pergunta se a Riley realmente ainda curte a banda que ela diz antes. A ansiedade entra em pânico e até que o tédio tem a brilhante ideia de ser sarcástico, e isso zaralha ainda mais as estruturas da cabeça da Riley, desviando o fluxo da consciência, né, que a alegria e as outras emoções estavam, abrindo uma fenda chamada o abismo do sarcasmo. Isso cria uma situação muito engraçadinha que eu vi muita criança dando gargalhada no cinema, e eu sei que você também foi uma dessas crianças, não, você não me engana. Só que esse sarcasmo sobre a banda da mó BO, tá ligado? As antigas amigas acabam vindo e percebendo que ela tá mentindo. A festinha acaba e quando a galera tá indo embora, a Val diz pra Riley descansar bastante porque amanhã é o teste, e ela conta que foi assim que ela entrou pro time, fazendo 2 gols nesse jogo, algo que nenhuma garota tinha feito. E isso aí tu já deve ter noção que aluga um triplex na cabeça da Riley, né? E a receita pro desastre tá pronta. O senso de si da Riley ainda não tá pronto, mas as memórias de ansiedade começam a construir um novo senso de si. Enquanto isso, as emoções antigas que tiveram que voltar por conta da fenda do sarcasmo, eles começam a reclamar de tudo. Por fim, dizem que a alegria tá delirando de achar que vão conseguir ter a Riley de volta. E cara, assim, a alegria dá um sorriso assustador e de surtada depois de ouvir eles falando uma baboseira dessa, e diz que não tem todas as respostas e que também tá confusa, e admite que a ansiedade tá certa.
certa. Talvez a Riley não precise das emoções antigas. E ela só começa a chorar, tá ligado? Muito tristinha. E olha, temos que bater palma pra esse monólogo da alegria, tá? Lá em cima, a ansiedade tá surtando também. E é uma sequência de surto esse filme, ninguém para de surtar. A alegria, todo mundo chega até a terra da imaginação. Que no primeiro filme tinha várias paradas da Riley, mas agora tem um monte de cubículos onde o pessoal trabalha desenhando cada possível erro que a Riley pode cometer. A alegria começa a dar uma de revolucionária e pede pra todo mundo mudar o sistema. A Riley precisa pensar em coisas boas, não em coisas ruins. O que a gente pode tirar de interessantinho daqui é que a alegria faz o mesmo papel que a gente também faz na nossa própria cabeça. Eu achei isso muito interessante. Quando a gente tá ansioso ou mauzão, a gente quer mudar de uma hora pra outra pra um sentimento muito bom, é muito ruim, porque provavelmente você vai falhar. E essa falha vai voltar ainda mais pesada. E tu vai ficar provavelmente mais ansioso ainda por não ter conseguido tirar a ansiedade, entendeu? E eu acho que o mais de boa nesse tipo de situação é tentar deixar a ansiedade acalmar mais naturalmente, ao invés de uma hora pra outra, como a alegria tá fazendo aqui nesse momento, né? É uma crítica que eu faço aí a gente mesmo, mano. E se não funcionar, a gente vai ter que ir de terapiazinha. Ao invés de ter a brilhante ideia, quase que criminosa, tá? De invadir a sala da treinadora e pegar o caderno escondido de noite na escola. A tristeza até tenta fazer alguma coisa pra isso não acontecer, e na hora que a Riley vai pegar o caderno, ela começa a chorar, mas a ansiedade já sabe quem é, e sinceramente a tristeza não sabe se esconder muito bem não, tá? Ela fica lá toda encolhidinha, tadinha. Mas a ansiedade toma o celular e diz que essa é a Riley que ela precisa ser. E que paulada, meus amigos. E parando pra pensar, cara, as emoções são extremamente abusivas umas com as outras, né? Porque a ansiedade prende a tristeza. A Riley vai lá, escondida, lembrando, ela está escondida, pega o caderno, lê. Ali pra mim, não sei pra vocês, mas ali, com essa atitude, ela já não merece entrar no time, tá? A Riley abre o caderno e lê que ainda não tá pronta. O que não tava ruim, agora fica horrível, e aí a ansiedade decide que precisa mudar a visão da técnica o mais rápido possível. A ansiedade diz que pra entrar no time, a Riley vai ter que fazer 3 gols pra superar a Val. Ela pega a última lembrança de ansiedade e coloca lá embaixo, e finalmente a ansiedade cria um novo senso de si. E aí tudo vira um caos mesmo, né? Porque o senso de si da ansiedade é que a Riley não é boa o suficiente. E isso ecoa na cabeça da Riley e as emoções novas ficam assustadas, falando pra ansiedade que talvez essa não seja a melhor maneira. Acho que ela tá exagerando um pouco. Mas só agora, em 45 do segundo tempo que eles falam isso, jura? Mas nesse ponto, ela já não ouve mais ninguém, né? Como se ela já tivesse ouvido antes, né? Mas quando ela tá ali sentada naquelas emoções que ela descartou quase que a vida inteira da Riley, ela consegue perceber que as memórias são delas, e são memórias muito importantes, apesar de não ser só memórias de alegria e ter memórias mistas, e faz sentido aquilo formar o senso de identidade da Riley, mesmo elas sendo ruins. Ela desiste porque não faz a mínima ideia de como vai acabar com a ansiedade, e talvez essa etapa da vida, a adolescência, a fase adulta, seja assim, sentir menos alegria e mais ansiedade. Eu quase que pedi pro moço lá que cuidava da cabine pausar e pedir pra galera bater palma, porque, meu amigo, isto é cinema 2. Mas ela decide que pelo menos o senso de si ela precisa levar pra Riley. O jogo começa, a amiga da Riley deseja um bom jogo e ela manda de forma mó grosseira, dizendo o mesmo, é uma menina debochada. Ela joga de maneira mó agressiva, não passa a bola, e a voz na cabeça continua dizendo que ela não é boa o suficiente, o inferno na cabeça dela, tadinha. Mas a raiva chama a pochete, sem a pochete do início, a raiva abre a boca dela e pega logo a dinamite e explode tudo lá, tá? Às vezes na vida eu só tinha que resolver as minhas coisas que nem a raiva, né? Tipo, a alegria explode a dinamite fazendo um avalanche de emoções, acaba batendo muito forte na amiga dela, fazendo ela cair no chão, e a treinadora marca a falta justíssimo e pede pra Riley ir pro banco. A ansiedade começa a ficar nervosa e a Riley começa a ter um ataque de ansiedade. Quem diria que isso ia acontecer, né, ansiedade? Quem diria? Todas as memórias que antes estavam no fundo da consciência agora invadem o laguinho onde ficam as convicções, e essas memórias começam a criar novas convicções aos poucos. A crise de ansiedade da Riley só piora. Sério, pra quem já teve crise de ansiedade e se sentiu representado pra caramba aqui, a alegria vai em direção à ansiedade, que tá literalmente colapsando, coitada. A alegria tenta falar com a ansiedade, mas ela só chora em silêncio sem saber o que fazer. A alegria tira ela de lá, mas o caos continua, até que eles conseguem tirar a plantinha, que é o senso de si da ansiedade, e tentam botar a antiga, mas já não serve mais. A ansiedade pede desculpas, diz que só tava tentando proteger a Riley. A alegria também é prejudicial pra Riley. Apesar de ser uma emoção muito boa de se sentir e positiva, ela criou um senso único de alegria pra Riley, o que não é real, não é Riley, porque é montado por só uma única emoção. Nossa mente não é pintada com uma única
única cor, mas sim com um conjunto de cores misturadas, e essas cores são as emoções, entendeu? Às vezes não é tão claro pra gente como é em Divertidamente 2, que cada uma das emoções são separadinhas. Quando eu comecei a pensar que Divertidamente 2 iria cometer um erro grotesco de dar uma resolução que a alegria iria colocar ao mesmo senso de si, Divertidamente 2 me surpreendeu muito, cara, porque a alegria tira e surge um novo senso. Esse novo senso é uma mistura de todas as emoções e lados da Riley. Pô, a gente tem que agradecer que a Pixar não forçou uma resolução simples, tá ligado? Mas sim uma resolução pelo menos um pouquinho mais complexa. Uma coisa que eu não curti, por exemplo, em Encanto, é que a resolução da família Madrigal é muito acelerada. Assim, considerando os erros que a mãe cometeu, pô, o Bruno ficou preso pelas paredes comendo sei lá o que, mano, durante mó tempão, tá ligado? Mas nunca que aquele final seria suficiente pro Bruno. Nunca. Mas aqui em Divertidamente tem uma abordagem um pouco mais natural. Não é tão complexa ao ponto de você não conseguir entender e também não tão simples que tipo, tô falando, meu Deus, que bobo, tá ligado? Finalmente a crise de ansiedade começa a diminuir aos pouquinhos, as amigas perguntam se ela tá bem e ela diz que não, ela foi mó babacona, ela surtou quando descobriu que as amigas não ficariam na mesma escola que ela pede desculpas, elas voltam a ser amigas e finalmente um momento de paz, a Riley olha pro feixe de luz na janela, o painel chama pela alegria de maneira espontânea e o filme acaba. Olha, eu vou dar uma de adulto chato, mas eu achei bem interessante até de certa forma a maneira simples como lidaram com a ansiedade. Tipo, entendendo a nossa própria ansiedade realmente deixa ela mais simples, tá ligado? Mas a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, tá ligado? Finge que vocês são os caras da Pixar e eu cheguei aqui pra apresentar minhas ideias e aí vocês analisam, beleza? O que seria mais legal, na minha opinião, seria a abordagem um pouquinho mais realista. Provavelmente a resolução teria que vir de fora pra mim. Tipo, a Riley buscando a ajuda dos pais, indo num psicólogo ou cuidando de si mesma. Não a alegria resolvendo de fato, entendeu? Tipo, alguém pode ter uma crise de ansiedade e ainda ter momentos de alegria? Claro que pode. A ansiedade não vai ser anulada pela alegria. Bota fé. A alegria não é resolução, é só mais uma emoção pra sentir. Eu sinceramente ri bastante assistindo. Cara, vale a pena você ir e tirar suas próprias conclusões, bota fé. Não precisa ser a obra mais complexa e bem mais construída de todos os tempos, só precisa ser divertido e ter uma boa mensagem. Comenta ansiedade se tu chegou nessa parte pra me saber quem assistiu até o final. E é isso. Beijo, gente.